Aleluia. Hoje o culto está bastante gostoso e emotivo, né? Porque se fala de um personagem que é de suma importância numa família. Um personagem que ao lado da sua companheira faz com que tudo vá bem ou que tudo vá muito mal. Se ele é presente ao lado da sua companheira, as coisas irão, ainda que com dificuldades, de vento em popa. Mas se ele for aquela pessoa que não tem o devido afeto pelos seus, ele pode causar traumas terríveis que só Jesus pode curá-las. Infelizmente, na multidão dos que estão encarcerados, nós vamos ver ali muitos que estão ali porque a sua família foi destruída, porque o pai os abandonou, ou a mãe os abandonou. E isso trouxe feridas e falta de amor, que fez com que eles fizessem tantos danos contra o seu próximo. Porque como você vai dar uma coisa que você não tem? Não se dá o que não tem. Se a pessoa não recebe afeto, não recebe amor, não recebe carinho, não recebe cuidado, ele vai sentir isso por alguém. Aí entra o papel da igreja em orar, interceder e conduzir essas pessoas, para que o amor de Deus as inunde, para que o amor de Deus as alcance. E como nós ouvimos aqui agora há pouco o Espírito Santo falando que Ele é aquele que muda a situação. E eu creio nisto. Eu tinha tudo para estar enveredado nas drogas, no caminho errado, porque eu não sei nem quem é meu pai, porque eu nunca vi. Então, quando o Brian chora e sente, isso toca na gente, porque só quem passa é que sabe. Só quem passa é que entende. E aí eu vejo nele, eu lá atrás, lá no passado, os momentos que você precisava ter alguém e você não tinha. Nas festividades que se tinha e era necessário a presença de alguém e você não tem. E aí eu substituí o terreno pelo celestial. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque em momento nenhum ele me abandonou. E em todas as minhas falhas e os meus erros, ele disse: eu estou com você. E nunca me apontou o dedo dizendo: você fez isso, você fez aquilo. Por isso eu amo esse Deus. Eu amo esse Deus. Porque só Ele sabe verdadeiramente o que vai dentro de nós. E ninguém sabe. Nós sabemos apontar o dedo. E a irmã Rosângela foi tão dirigida pelo Espírito Santo, quando ela diz: ainda que os pais errem, eles também precisam ser abençoados e curados. E o nosso Deus sabe disso. Vamos para a palavra? Lucas 15 diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós,
tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Aleluia. Digo-vos que assim haverá alegria ao céu, ou no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos agora para o versículo de número 11, que diz assim: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, e vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão. Aleluia. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o novilho cevado. Que coisa gloriosa, aleluia. E matai-o e comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Pode tomar assento. Eu tenho 10 minutos. Então nós vamos resumir isso que nós acabamos de ler. Jesus, ele traz 2 ensinamentos maravilhosos com essas 2 comparações. Hoje nós lá no nosso almoço, comentávamos eu, presbítero Felipe, meu primo presbítero Eduardo e meu outro primo pastor Edinaldo.
Então nós estávamos naquela roda gostosa, naquela conversa gostosa. E aí nós falávamos de algumas coisas, e até falávamos de comparações. E Jesus, ele falava desta maneira, para que o povo pudesse entender. Então ele fazia comparações do seu dia a dia, para trazer ensinamentos. E aí Jesus fala deste homem, que tinha um rebanho de ovelhas. Eram 100 ovelhas, juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas, que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros, e ao redil voltou. Aleluia! Ele quis dizer que a ovelha, ela se perdeu. E o pastor, ao contá-las, e vendo que faltava uma, ele apressadamente foi procurá-la. Apressadamente ele foi procurar aonde ela estava. Deixou as 99 seguras no redil, mas foi atrás daquela que se havia perdido. E Jesus, ele vai dizer assim, que quando ele a encontra, e ele a traz de volta para o redil, ele chama os seus amigos, e faz uma festa, e se alegra com eles. E aí ele diz assim: olha, aquela ovelha que se havia perdido, eu a encontrei. Demonstrando afeto, carinho, cuidado, zelo, amor por esta ovelha que havia se perdido. Aleluia. Isso quer dizer, e Jesus vai dizer aqui ainda, que quando uma pessoa, quando nós o reconhecemos como nosso bom pastor, e nós o recebemos como nosso Salvador e Senhor, e nós nos colocamos voluntariamente a servi-lo e a adorá-lo, então ele fala que os anjos fazem festa nos céus. Aleluia! Não é porque alguém é curado do câncer, não é porque alguém teve a cura do seu coração, ou a doença mais difícil e ele foi curado, e isso não faz festa nos céus. Faz festa na terra, porque a gente se alegra, não é? A gente fica feliz, olha, o irmão foi curado, ele não foi curada, aquele problema foi solucionado e nós nos alegramos. Mas isso não faz festa nos céus. Mas quando uma ovelha que estava perdida, quando aquela ovelha que se havia desviado pelo caminho, aleluia! E o mestre a encontra de volta, a acha e atrás, e ela se deixa ser trazida para o redil. Então os anjos fazem festa nos céus. Mas Jesus vai falar também desta parábola do filho pródigo. E eu fui procurar ver o que o dicionário fala sobre pródigo. E ele vai falar assim, que é um indivíduo que esbanja, gasta mais do que possui ou necessita, é uma pessoa que vive de aparências. E a parábola do filho pródigo faz uma imersão, não só sobre este assunto, olha só que coisa interessante. Porque não é isso que acontece com este jovem. Quando é que nós
pegamos, quando é que nós recebemos uma herança? Quando os pais morrem. Não é isso? Quando os pais morrem. Aí aquilo que os pais deixaram, obrigado, amado. Aquilo que os pais nos deixaram, aí será dividido de igual modo para os filhos, para a esposa ou para o cônjuge que ficou. Mas esse filho fala para o pai: olha, pai, o negócio é o seguinte, eu quero a minha parte da herança. O pai poderia dizer: mas você está doido, não vou fazer isso, eu estou vivo. Como é que eu vou repartir o que eu tenho com você se eu ainda estou vivo? Depois que eu morrer, aí você e o seu irmão herdam tudo. Mas ele não faz isso. Ele vê lá tudo que ele tem e pega a parte que era daquele filho e entrega na sua mão. E ele vai embora. E como nós conhecemos a história, e eu só tenho mais pouquíssimos minutos, ele vai dizer o seguinte. Ele vai dizer assim: olha, gastei tudo que eu tinha, gastei com meretrizes, eu fiz tudo o que eu quis fazer, aproveitei ao máximo, e a gente sempre acha que nunca vai acabar, mas de um lugar que a gente só tira e não coloca, uma hora acaba. Por mais que se tenha, vai chegar uma hora que aquilo vai acabar. E veio uma fome naquela terra onde ele estava, e ele teve que trabalhar como empregado. E a fome era tanta que ele tinha desejo de comer até a comida que ele dava para os porcos. E ainda em tempo. Eu digo ainda em tempo porque para muitos não há esse tempo. Para muitos não há a condição desse retorno. E ele para e pensa, fala: poxa, mas na casa de meu pai, os trabalhadores têm abundância de pão. E eu aqui necessitando, passando por essa privação tão terrível. Meu, que burrada que eu fiz. Ele pensando com ele mesmo. Como eu fui um idiota. Peguei tudo que eu tinha e gastei, não tenho mais nada. Mas não tem problema. Eu vou voltar. Ah, será tão bom se meu pai me receber. Ele não precisa nem me receber como filho. Mas se ele me receber como um dos seus trabalhadores, eu me sentirei grato. Eu me sentirei feliz. E ele volta. E quem sabe aquele pai que todos os dias, que só nós que somos pais sabemos o que é isso. E quem ainda não é, não sabe. Então não dá para a gente querer explicar uma coisa que eles ainda não sabem. A gente fala, mas para eles sentir é difícil. Porque eles não passaram por isso. Então nós somos assim. Depois que o filho nasce, acaba a nossa tranquilidade. Sabe por quê? É uma bênção, é alegria, é maravilhoso, mas a preocupação nunca termina. E enquanto não chega em casa, você não dorme. E eles falam para nós assim: ah, não se preocupe, eu sei que eu estou fazendo. Mas a gente está lá: Deus guarda. Deus livra do mal. Senhor, o Senhor me emprestou, ele é teu, mas Senhor, eu amo como meu. Toma conta, Senhor. E assim vai quando é pequeno, aí quando vira adolescente, e quando é jovem, e quando cresce, e quando casa, aí você fala: bom, agora casou, vou ficar despreocupado. Não fica.
bem mais. Mas a gente ama tanto, a gente ama o genro como filho, e ama a nora como filha, e os netos são segundos filhos. E a gente, irmãos, a preocupação não cessa. O cuidado não termina. Quando meu genro com a minha filha e os meus netos viajam, enquanto eles não chegam, a gente que não fica em paz. E agora, agora tem a abençoada da Cook, que quando eles viajam, ela não come. E você faz de tudo por ela e ela não come. Chora. E a gente, para tentar amenizar o sofrimento daquela abençoada, nós abrimos a porta de casa e até na minha cama ela foi dormir, irmãos. Vocês acreditam nisso? Isso é amor, irmãos. Porque você não quer ver o bichinho sofrer. A gente sabe que ele está sofrendo pela ausência daqueles que o amam, que cuidam dela. E quando o meu genro com a minha filha chegou à noite, ela estava conosco lá no quarto. Quando ela ouviu o barulho, ela saiu numa desabalada carreira e desceu as escadas e ficou lá embaixo esperando, gritando, latindo, porque sabia que eles haviam chegado. Que amor, né, irmãos? Um amor incomparável. Vocês repararam que aqui, nesta parábola, o filho volta, quando o pai o vê, o pai se alegra, o pai corre ao seu encontro, abraça o gostoso, beija gostoso, e aí vai dizer para ele: olha, filho, esquece o que passou, esquece o que passou. Coloca um anel no seu dedo dizendo: olha, nossa aliança é perpétua. Veste-o de roupas novas, porque as roupas do passado, do pecado, da desobediência, da tristeza, da angústia, aquilo passou. Aleluia. E ele vai dizer: olha, este meu filho estava morto. Aleluia. E reviveu. Aleluia. Estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Mas vocês repararam que o pai não saiu atrás do filho para poder buscá-lo? Mas o pastor foi atrás da ovelha. Vocês repararam o ensinamento que Jesus dá aqui? Quando nós nos perdemos, o Senhor vai atrás e busca. Mas quando nós deixamos voluntariamente, ou nós voltamos ou nós vamos ficar lá. Quando nós conhecemos a verdade, quando nós sabemos que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a salvação, e eu viro as costas, e eu não dou crédito, Ele não vai vir atrás. Porque nós voluntariamente viramos as costas para Ele e fomos embora. Para receber de novo o afeto, a atenção, o carinho, a renovação, a vida que Jesus pode dar, eu tenho que voltar. Se eu não voltar, Ele não vai ir atrás. Por isso que o Senhor diz: não lance pérolas aos porcos. Para aqueles que não querem nada. Para aqueles que querem viver dissolutamente. Para aqueles que querem viver a sua própria vida sem obedecer a minha palavra. O Senhor não vai atrás. Foi isso que Ele quis dizer com essas duas parábolas. E eu finalizo aqui, para que eu e você pensemos.
É tempo de retornarmos ainda. É tempo de revivermos ainda. Se estamos na casa do Senhor e nos sentimos mortos, ainda há tempo de revivermos. Aleluia! Porque Ele está no nosso meio. Aleluia! Oh, glória! Mas depende de posicionamento nosso. Deus nos abençoe em nome de Jesus.